Tudo bem com vocês? O Corinthians preserva alguns jogadores, enfrenta algumas carências de elenco, não joga tão bem assim, fica no empate e complica a classificação na Sul-Americana. Vamos falar desse jogo aí? Tem muita coisa acontecendo. Chega mais, eu sou o Chico. Pessoal, o Corinthians jogando aí na Sul-Americana, né? E se complicando, né? O Corinthians está quase fora da Sul-Americana. E os corintianos chutaram o balde, ficaram revoltados, né? Porque eles esperavam uma vitória, né? Principalmente depois da atuação que tiveram contra o Internacional, que para mim hoje não serve como referência. Jogar bem contra o Internacional não serve de referência, porque o Internacional vive aí momentos críticos, né, na temporada, né, jogando mal futebol. O Corinthians venceu, achou que ia ser mil maravilhas, mas eu volto a dizer, não serve de referência, né? E o torcedor corintiano é bem claro, né? O momento não é só bom fora de campo, quanto dentro de campo, né? O momento é péssimo, pessoal. É momentos ali que deixa o torcedor corintiano preocupado e preocupado com razão, né? Chegou um treinador novo, o treinador não consegue colocar o time para jogar, o time não consegue jogar bem, não consegue vencer e já vai ficar, tudo indica que fora da Sul-Americana na primeira fase, né? Isso aí deixa os torcedores corintianos cada dia que passa mais preocupados, né? Porque não vê um time que possa chegar, jogar bem, um treinador que chegue, ter um padrão de jogo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo, né? O canal Chico Garcia, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Pessoal, ficou difícil porque o Huracan, por exemplo, joga na quinta-feira contra o Racing do Uruguai, que é o pior time do grupo, e vencendo vai a 10 pontos. O máximo que o Corinthians pode chegar nesse grupo são 11 pontos que ele precisa conquistar ao vencer 2 jogos fora de casa. E aí sim, chegando a 11 pontos, ele passaria o Huracan, contanto que o Huracan não faça mais pontos depois dessa vitória que eu imagino que vai acontecer nessa quinta-feira. Ou seja, tem que secar o Huracan até o final. E o América de Cali também. E ganhar as duas fora. E a pergunta que eu faço é: o Corinthians quer? Quer essa Sul-Americana? Que muitos entendem como um campeonato secundário e tal. Vale título. Vale uma conquista internacional. O único campeonato que o Corinthians não tem na sua história. O que o Corinthians quer da vida? Porque me parece que a Sul-Americana não está nos planos. E eu falo isso não de uma forma jocosa ou para dizer que o Corinthians entra. Eu acho que é instintivo, acho que o clube passa esse recado. Eu acho que está muito claro que a Sul-Americana não é e nunca foi a prioridade. Que a Libertadores daqui a pouco tinha uma outra ideia e acabou caindo por erros do técnico, erros individuais também, num outro contexto e tal. Só que aí, tudo bem, você cai para a Sul-Americana, cara, joga vera, joga sério. E não é o que acontece. A gente pode fazer todos os argumentos aqui, táticos, técnicos, físicos, inclusive, que me parece, o principal argumento do Dorival para esse momento do Corinthians, mas nada justifica você entrar da maneira como o Corinthians entrou nesse jogo. Mais um, né? Porque é o que eu falo pra vocês. Poxa, respeitem o torcedor. 40 mil vozes lá, terça-feira, 9h30 da noite. Milhões de pessoas na frente da TV ou com a cara num celular, torcendo pelo time e vendo essa papagaiada. Os caras jogando, sabe, com erros individuais, sabe, básicos, bizarros, de um time que, sabe, visivelmente mostra uma falta de vontade, uma falta de postura. Pelo amor de Deus, isso não é o Corinthians. E o Corinthians deveria ser assim, com postura, com atitude em todas as competições. Mas tudo bem, vamos lá. O Dorival claramente está com o discurso físico. Está preservando atletas, fez isso contra o Novo Horizontino. E aí eu imaginei, tá bom, mas aí tem o jogo pelo Brasileiro contra o Inter fim de semana e depois esse jogo decisivo pela Sul-Americana. Tem que esticar um pouco a corda. Por quê? Porque é decisão? Não. Ele adota ainda o tema físico e ele tem bons argumentos, porque o Martínez, por exemplo, acabou saindo com uma lesão muscular, aparentemente, um desconforto, sei lá, acabou machucando, por isso ele saiu. O Mateuzinho está dentro de um controle de carga que ele já tinha feito com o Angileri, então ele está rodando. Isso faz com que ele abra o elenco? Sim, mas assim, até a página 2, como no jogo passado, que a gente viu que ele escalou o Hugo, e aí eu falei, Dorival, calma também, né? Eu sei que você quer rodar o elenco, mas o Hugo, de novo, resgatado, o Charles, ele está tentando fazer isso. No jogo passado, até acho que não foi mal, no jogo contra o Novo Horizontino lá. Nesse jogo, deixou muito a desejar. O próprio Léo Maná,
que é uma alternativa para o Mateuzinho, e vemos que não há alternativa. A dupla de zaga, ele não tem outra, ele precisa manter. Aliás, tem, né? Que é o João Pedro Choca, que não joga mais. Então ele mantém o André Ramalho e o Kaká. E eu vou dizer, o Kaká, cara, tem sido o menor dos problemas. O André Ramalho continua errando individualmente, falhando tecnicamente de uma maneira absurda. Não sei o que acontece com esse rapaz. E é claro que o Corinthians ia tomar um gol, porque ainda está se adaptando, ainda está se ajustando e está sofrendo defensivamente. Não seria diferente nessa partida. Meio de campo, ele escala o Maicon, o Breno Bidon, o Martínez e o Carrilho. Essa é a ideia. Ele entende o Bidon como um meia. O Bidon não é um meia. Eu sei que ele tem características de construção, mas ele não é um meia. Ele não vai fazer o que o Coronado faz, muito menos o que o Garro fazia. O Maicon, eu acho que é quem está aproveitando a oportunidade. Porque ele tem muito mais qualidade técnica que o Ranieri, por exemplo. Mas o Ranieri é um jogador de combate, é um jogador voluntarioso, é um jogador que está em todas as partes do campo, o cara que corre pra caramba, que se doa pro time. Não que o Maicon não seja isso, mas o Maicon enfrentou muito tempo com lesão, falta de sequência, falta de confiança. O Maicon tem qualidade, ele fez um grande jogo, tá? Dentro da ruindade que foi o Corinthians, o Maicon fez o jogo, se destacou. O outro foi o Memphis, né, cara? Acho que o Memphis fez a parte dele enquanto pôde, voltou muito pra buscar esse jogo. Olha, tinha falado até que o Dorival tinha entendido o Memphis como um cara que precisava estar mais próximo da área, mas o Bidon não conseguiu ser esse cara, né? Dessa ligação do meio com o ataque. Então o Memphis tinha que ocupar esse espaço. E curiosamente o gol surge quando o Memphis está mais na referência e o Yuri sai para a defesa, puxando a marcação, faz o pivô, tabela com o Maicon e o Maicon descola um passe no espaço para o Memphis. E aí vem a qualidade do Memphis, né? Com o Yuri passando pelo lado esquerdo, o Carrilho pela direita, ele na frente de dois marcadores, consegue um chute por baixo das pernas de um deles, no cantinho do goleiro, um chute forte, potente, rasante, para abrir o placar. Inclusive, eu acho que só foi o único lance que teve perigo pela parte do Corinthians foi o gol, pessoal. Você não viu o Corinthians mais chutando no gol, você não viu o Corinthians mais atacando, né? Era mais no abafa, no desespero, né? Já o América de Cali, não, o América de Cali teve várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo, de empatar o jogo, não conseguiu empatar. No segundo tempo manteve, né? Um time mais rápido, um time mais ágil, né? Diferentemente desse time lento do Corinthians, né? É um fato, é uma realidade, né, pessoal? Então, eu acho que o empate ainda ficou de bom tamanho para os corintianos, viu? Depois ele tentou combinações de jogadas e não conseguiu. Mas o mais curioso é que o América de Cali começou agredindo o Hugo Souza, começou melhor do que o Corinthians, depois começou a ter a bola. Em vários momentos, no total do jogo, teve mais posse que o Corinthians. O Corinthians jogou na transição, talvez por estratégia, talvez pela questão física, do tipo, não vamos marcar pressão lá em cima, vamos esperar, mesmo jogando em casa, e isso foi um pouco arriscado. Quando o Corinthians faz o gol, o cenário se torna o melhor dos mundos. Você está na frente, o teu adversário vai sair para o jogo e você vai buscar esse contra-ataque, essa transição. Isso não aconteceu. Isso no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, com 40 segundos, o Corinthians toma um gol. Inacreditável. Falha defensiva, os caras entram dormindo, uma falta de atitude bizarra, referida inclusive pelo Hugo Souza. O primeiro tempo acho que foi até equilibrado, poderia até ter feito mais o Corinthians, buscou algumas chances e tal. O segundo tempo foi de uma preguiça, uma tiriça. Os caras acharam o quê? Que iam ganhar de qualquer maneira. É o que passa, a impressão que passa é que a Sul-Americana tanto faz como tanto fez, que o objetivo não é esse, que os caras estão lá se esforçando, mas se esforçando não, que eles estão fazendo um esforço para estar lá, porque eles não querem estar lá. Essa é a sensação que passa. Não estou generalizando, mas o clube, talvez, né, internamente, não, a Sul-Americana, se der, deu, se não der, Copa do Brasil, brasileiro e tal. É a sensação que eu tenho cada vez que eu vejo o Corinthians jogar a Sul-Americana, fazendo o torcedor de bobo, né? Porque todo mundo que para ver, e aí, o que acontece? Agora tem que dar vida em 2 jogos finais fora de casa, não vai acontecer. Não vai acontecer, a menos que haja uma mudança de mentalidade repentina, do tipo, queremos a Sula, mas aí tinha que ter começado hoje, né? Jogo em casa para você ganhar do América de Cali. E em vários momentos do segundo tempo, o América de Cali aqui, ó, administrando, fazendo uma cera danada, o goleiro caindo toda hora, uma vergonha.
Jogo sul-americano é isso, arbitragem conivente, os caras se arrastando, mas como é que eu vou reclamar disso? Se o gol sai com 40 segundos e o Corinthians teve 50 minutos para fazer um golzinho e não conseguiu. Aí o Dorival começa a fazer suas trocas para tentar ganhar o jogo, claro, né? Põe lá o Romero, põe o Coronado, põe jogadores do meio para frente, mais adiante, aí vem dentro da minutagem física, tira o Yuri Alberto. Provavelmente por isso, né? Porque eu também não tiraria o Yuri, ele estava perdendo alguns gols, mas o Yuri, um cara sempre perigoso, né? Mantém o Memphis. Por que manter o Memphis e tirar o Yuri? Não sei. Enfim, coloca o Héctor Hernandes para tentar uma bola aérea, aquela coisa toda. E aí começou naquela pressão. Cara, só nos minutos finais, na verdade, ali, né? E aí fica aquele desespero. Os caras caindo, fazendo cera, não sei o quê, o Corinthians alçando bola. Acho que o Coronado entrou bem, acho que o Maicon fez um bom jogo. E paramos por aí. O Carrilho sempre regular, mas buscando tabelamentos por dentro, buscando alguma jogada pela lateral, e aí entra o tal do Thales Magno, pelo lado esquerdo. Cara, esse cara, ele tá errando tudo. E assim, com exceção de alguns poucos jogos no Paulista em que ele foi importante, cara, pelo amor de Deus, não sei se foi depois da renovação, né? Ele errou tudo que ele tentou, mas numa tiriça, assim, sabe? Ele tenta, ele nem tenta, né? Ele vai num contra um, não vou passar, volta a bola, não sei o quê, aí tenta um drible, não consegue. O que aconteceu com esse jogador? O Thales Magno completamente inoperante. Então, assim, é um cara que custa caro, que o custo dele é 70 milhões de reais, pelo amor de Deus. O Corinthians conseguiu prorrogar o empréstimo. É um cara que, poxa, tem qualidade técnica, mas assim, ele precisa acordar para a vida. E aí a gente começa a entender que esse elenco que o Dorival está tentando ampliar para buscar opções, talvez ele não seja tão vistoso assim. E aí, se o Corinthians começar a rodar pela parte física, que é a ideia do Dorival, talvez a situação se complique. Aí ele tem que priorizar mesmo. Brasileiro, eventualmente Copa do Brasil, e a Sul-Americana vai ficando para trás. Agora é triste, né? Você vê um jogo internacional, mais um em casa, porque é o que eu digo. Ok, talvez a Sul-Americana seja difícil de ganhar. Você não vai conseguir ganhar e ser eliminado numas quartas, numa semi. Agora, na fase de grupos, jogando em casa contra o América de Cali, porra, você tem que ganhar. Você tem que fazer o resultado. Você tem que jogar a Vera. E não foi o que aconteceu. Com isso, Corinthians, como eu disse, se complica, se volta pro Brasileiro, tem o Mirassol fora de casa e tem que ganhar. E tem que jogar melhor. E tem que mostrar um pouquinho mais de vontade. Se a questão física tá preocupando, aí eu me preocupo, né? Porque, assim, no futebol brasileiro, todo mundo está com quase o mesmo número de jogos. Tem uma pausa ali na frente para o Mundial mês que vem. Até lá, tem que esticar a corda. Não tem jeito. É o que tem para janta. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui. Pessoal, tem corintiano aí sendo bastante realista, né? E vamos ser sinceros, né? Eu acho que Chico Garcia foi perfeito a sua análise aí quando ele faz uma análise do Corinthians. Só que Corinthians não foi dominante. O América de Cali, como eu falei, no primeiro tempo já era para estar vencendo o jogo no primeiro tempo. O Corinthians só deu aquele ataque, fez o gol com o Memphis Depay e se recuou. Mas esse aí é o estilo de jogo de Dorival Júnior, pessoal. É o estilo de jogo de Dorival Júnior. Dorival Júnior é aquele treinador que ele fez um gol e retrai. Você se lembra de quem? Tite. Mesmo estilo de jogo. Só vamos ser realistas. Os treinadores brasileiros parece que é tudo farinha do mesmo saco, né? Menos Felipe Luiz. Fez um gol no início do jogo, recuou, jogou, mudou a forma de jogar, tentou jogar no contra-ataque. O América de Cali mais rápido, mais ágil, tocando a bola, infiltrando, né? Não tendo só ligações diretas, não. Era infiltração, era tabela, triangulações, jogo rápido, 2 toques, né? Colocou o Corinthians na roda no primeiro tempo, né? Para mim, já merecia, sim, merecia a vitória no primeiro tempo. Claro, não veio, o gol não saiu, mas no segundo tempo, no início do jogo, fez seu gol, começou do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo, atacando, e o Corinthians parado. O Corinthians não tinha reação. O Corinthians foi aquele time que ficou sem saída. Dorival começou a fazer algumas mexidas e não surgiram efeitos, né? Agora, pessoal, é incrível, né? Como o Chico Garcia falou, Thales Magno, né? Vai custar para o Corinthians 70 milhões de reais. Eu vou trazer aqui um jogador de referência para vocês dizer, não tem cabimento. Pois é. O Flamengo está fechando a contratação de Jorginho. Vene Casagrande soltou aí que
3 anos de contrato, ele vai custar para o Flamengo 60 milhões de reais. Não vai ter compra. O jogador está sem clube, assinou um pré-contrato já. E vai custar para o Flamengo 60 milhões. Thales Magno está de empréstimo. Se o Corinthians quiser, tem que contratá-lo. E vai custar para o Corinthians 70 milhões de reais. Algo não está certo. Ou quer dizer, está certo, né? Talvez seja o padrão de estilo de contratações do Corinthians, né? Já o Flamengo é nesse estilo, pessoal. O Flamengo contrata. Às vezes você vê muitos jogadores aí, Danilo, Felipe Luiz, Rafinha, entre outros jogadores, né? Que era um pouco mais experiente, voltou da Europa. Mas quando você olha, chegou de graça, o Flamengo, claro, vai pagar salário, mas não é esses salários absurdos, né, pessoal? E vamos ser realistas, né? Jorginho vai jogar muita bola no Flamengo. Primeiro, não é um jogador que tem histórico de lesão. É um jogador que joga, vai estar disponível, né? Ok, futebol brasileiro é totalmente diferente da Europa, eu concordo, tem muita gente pensando isso aí, né? E tem razão. Mas só que, quando você tem um elenco um jogador qualificado suficiente a esse nível, você pode revezar, como o Flamengo está fazendo com o zagueiro, com Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Então, De La Cruz, Pulgar e Jorginho, pode revezar ali do meio campo. Tem hora que talvez até a Arrascaeta vai entrar nesse bolo. Por quê? Porque Jorginho pode jogar nessa posição de Arrascaeta. Pode jogar na posição de De La Cruz. De La Cruz vai para a posição de Arrascaeta. Então, pessoal, é um estilo de jogo, é um padrão de jogo que o Flamengo, eu acho, vai ganhar com a contratação de Jorginho. Eu estou falando de Jorginho por quê? Porque Thales Magno vai custar mais caro do que Jorginho ao Flamengo, né? É por isso, é por essas e outras aí que o Corinthians está afundado em dívida. É por essas e outras que o Corinthians está falido. É por essas e outras que o Corinthians está quebrado, né? E muita gente não entende, né? Igor Coronado ganhando 2 milhões. Ninguém entende, né? Reflita, torcedor corintiano. Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.